Meu primeiro videogame foi um Atari 2600 e naquela época jogo era jogo e pronto. Tinha jogo de navinha, corrida, labirinto, ET, bonequinho, tiro e acabou. Ninguém chegava dizendo, eu tô jogando um roguelite de ação com elementos de Metroidvania. Até porque ninguém fazia ideia do que era isso. Mas hoje parece que você precisa de um dicionário só para escolher o próximo jogo. RPG, MMORPG, Metroidvania, Bullet Hell, roguelike, roguelite, caraca! Fora que ainda existem aquelas perguntas que sempre causam confusão. Zelda RPG? Qual é a diferença entre roguelike e roguelite? Hoje a gente vai entender o que esses termos significam com exemplos conhecidos, sem explicação complicada e sem enrolação. Então fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Se você é tiozão como eu, que veio do Atari, ou alguém mais novo que sempre ouviu esses nomes e ficou com vergonha de perguntar, esse vídeo é pra você. Eu fui atrás das definições porque até entre jogadores experientes existe muita confusão. Então vamos começar pela sigla que todo mundo conhece, mas que quase ninguém consegue definir sem iniciar uma discussão. RPG, MMORPG e JRPG. Vamos lá. RPG significa Role Playing Game, que numa tradução direta seria jogo de interpretação de papéis. A ideia veio dos RPGs de mesa como Dungeons and Dragons, onde cada jogador assumia o papel de um personagem com atributos e habilidades próprias. No videogame o termo passou a ser usado para jogos em que o desenvolvimento dos personagens ocupa uma parte central da experiência. Você ganha experiência, sobe de nível, melhora atributos, encontra equipamentos e aprende novas habilidades. Final Fantasy VII, Baldur's Gate 3 e The Witcher 3 são exemplos de RPGs com estilos bem diferentes. Mas não é porque um jogo tem barra de experiência ou árvore de habilidades que ele automaticamente vira um RPG. Hoje até jogos de tiro, corrida e ação usam sistemas de progressão. Por isso RPG não é definido por uma mecânica isolada, mas por um conjunto de sistemas ligados ao desenvolvimento dos personagens. E quando você coloca essa estrutura dentro de um grande mundo online compartilhado por centenas ou milhares de pessoas, surge o MMORPG. A sigla significa Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Você cria um personagem, escolhe uma classe, cumpre missões, encontra outros jogadores e participa de grupos e raids. O Ultima Online e EverQuest ajudaram a construir esse formato, mas foi o World of Warcraft que transformou o MMORPG num fenômeno mundial. Final Fantasy XIV também se tornou um dos maiores representantes do gênero depois de ser reformulado e relançado como a Realm Reborn. A principal diferença é que esse mundo continua ativo mesmo quando você sai, com outros jogadores, eventos e novos conteúdos sendo adicionados ao longo do tempo. Agora vem o JRPG, que significa Japanese Role Playing Game, ou RPG japonês. No começo, o nome servia principalmente para diferenciar os RPGs produzidos no Japão dos RPGs ocidentais. Com o tempo também passou a representar uma tradição de design popularizada por séries como Dragon Quest, Final Fantasy e Persona. Normalmente, esses jogos possuem uma história mais conduzida, personagens com personalidade definida, grupos de heróis e bastante foco na relação entre eles. E JRPG não significa simplesmente jogo com batalha por turnos. Final Fantasy XV e Xenoblade Chronicles, por exemplo, possuem combates em tempo real. Também existem jogos feitos fora do Japão que seguem essa tradição. Sea of Stars foi desenvolvido no Canadá, mas bebe diretamente de clássicos como Chrono Trigger. Então podemos resumir assim: RPG é a categoria principal. MMORPG é um RPG construído por um grande mundo online compartilhado. E JRPG é uma tradição de RPG ligada historicamente aos jogos japoneses. Mas e The Legend of Zelda? Zelda RPG? Ou melhor, Zelda é JRPG? Bom, a série nasceu no Japão e possui fantasia, exploração, equipamentos e vários elementos também encontrados nos RPGs. Mas mesmo assim, a maioria dos jogos da série são classificados principalmente como Action Adventure, ou ação e aventura. Link normalmente não ganha experiência nem sobe de nível de maneira tradicional. A progressão acontece por meio de itens, habilidades e corações. Você encontra uma bomba e passa a destruir paredes, consegue o gancho e alcança lugares que antes estavam bloqueados. Ele fica mais forte, mas não por meio de um sistema tradicional de níveis e atributos. Isso não significa que Zelda não tem elementos de RPG.
significa apenas que eles normalmente não são a base principal da série. A grande exceção é Zelda 2 The Adventure of Link, que possui experiência, níveis e evolução de atributos. Então, quando alguém chama Zelda de RPG, dá para entender de onde vem a comparação. Mas na maior parte da série, ação e aventura ainda é a classificação mais precisa: RTS e MOBA. RTS significa Real Time Strategy, ou estratégia em tempo real. Diferente de um jogo por turnos, no RTS tudo acontece simultaneamente. Você coleta recursos, constrói uma base, desenvolve tecnologias, cria unidades e tenta atacar o inimigo enquanto protege o seu território. Age of Empires 2, StarCraft e Command & Conquer são alguns dos maiores clássicos. É como jogar xadrez com todas as peças se movendo ao mesmo tempo, enquanto você ainda precisa fabricar novas peças e construir o tabuleiro. Agora imagina pegar um jogo de estratégia como Warcraft 3, deixar de lado a construção de bases e colocar cada jogador no controle de apenas um personagem. Foi dessa transformação que o MOBA começou a ganhar forma. MOBA significa Multiplayer Online Battle Arena. Dois times entram no mapa com o objetivo de destruir a base adversária. Cada jogador controla um herói que ganha níveis, equipamentos e poderes durante a partida. League of Legends e Dota 2 são os exemplos mais conhecidos. A ideia começou a tomar forma em mapas personalizados de jogos de estratégia, mas foi o Dota original, criado dentro do Warcraft 3, que popularizou a fórmula. A diferença é simples: no RTS, normalmente você controla um exército inteiro e constrói uma base. No MOBA, controla apenas um herói e precisa trabalhar em equipe. E toda evolução conquistada normalmente recomeça do zero na partida seguinte. Bom, até aqui os nomes eram relativamente simples, mas agora a gente vai entrar nos termos que até jogadores experientes podem utilizar errado. Metroidvania. Vamos lá. Metroidvania é uma mistura dos nomes Metroid e Castlevania. São jogos de ação e exploração construídos em torno de um grande mundo interconectado. Você encontra caminhos que ainda não consegue acessar e precisa voltar depois de conseguir uma nova habilidade. Por exemplo, encontra uma plataforma alta, aprende o pulo duplo algumas horas depois, volta ao mesmo lugar e descobre uma passagem nova. Super Metroid e Castlevania Symphony of the Night são os jogos mais associados à definição desse formato. Entre os exemplos modernos estão Hollow Knight, Ori and the Blind Forest e Prince of Persia The Lost Crown. Mas nem todo jogo de plataforma 2D é Metroidvania. Mega Man possui ação, plataforma e novas habilidades, mas suas fases normalmente são separadas. Já no Metroidvania, o cenário funciona como um grande labirinto interligado. As habilidades não servem apenas para deixar o personagem mais forte, elas também funcionam como chaves que abrem novas partes do mapa. É essa combinação que define a estrutura do gênero: Shoot 'em Up e Bullet Hell. Agora vamos pro tradicional jogo de navinha. O nome do gênero é Shoot 'em Up, também abreviado como Shmup. Você controla uma nave, um personagem ou qualquer coisa que atire e enfrenta ondas de inimigos enquanto desvia dos projéteis. Gradius, R-Type, 1942 e Raiden são exemplos clássicos. Existem jogos de rolagem vertical, horizontal e até de tela fixa como o Space Invaders. Mas quando a tela fica praticamente coberta por balas inimigas, aí já entra outro termo: Bullet Hell, ou Inferno de Balas. Ikaruga e a série Touhou são exemplos conhecidos. O desafio é encontrar pequenos espaços seguros dentro de padrões enormes de projéteis. Em muitos desses jogos, a área que realmente recebe dano é menor do que o desenho do personagem, permitindo passar por espaços que parecem impossíveis. Bullet Hell é uma vertente mais extrema dos shoot 'em ups, mas nem todo shmup enche a tela de projéteis desse jeito. Mas alguns jogos podem misturar mais de um estilo. Cuphead, por exemplo. Cuphead é primariamente um run and gun, aquele tipo de jogo em que você corre, pula e atira. Mas algumas batalhas de avião funcionam como shoot 'em ups, porém o jogo inteiro não pertence ao gênero. Roguelike e Roguelite. E agora chegamos à confusão que provavelmente mais gera discussão: roguelike e roguelite. Os dois nomes vêm de Rogue, um jogo lançado lá atrás em 1980. No sentido tradicional, um roguelike tenta seguir várias características de Rogue. As fases são geradas de maneira procedural, a movimentação acontece numa grade, o combate é por turnos e a morte é permanente. Você anda uma posição, o inimigo anda outra. Morreu? A partida acabou e você começa novamente com um novo mapa. Caves of Qud e Shattered Pixel Dungeon são exemplos mais próximos dessa tradição clássica. Mas com o passar dos anos, jogos de ação, plataforma, tiro e até cartas começaram a usar fases aleatórias e morte permanente. Foi aí que o termo roguelite ganhou força. No roguelite você também enfrenta fases que mudam a cada tentativa e volta ao começo quando morre. A diferença é que alguma coisa pode permanecer. Você conserva dinheiro, libera armas, melhora atributos ou avança elementos da história. Hades, Dead Cells, The Binding of Isaac e Slay the Spire
jogos são normalmente classificados como roguelites. Mas nem toda a comunidade usa esses dois nomes da mesma forma. Algumas pessoas chamam todos esses jogos de roguelike. Outras reservam roguelike para títulos mais próximos do rogue original e usam roguelite para as versões modernas que permitem algum progresso permanente. Então, em vez de pensar numa divisão completamente rígida, é melhor entender o que a pessoa está tentando descrever. E já que estamos falando de jogos em que morrer faz parte da experiência, onde entra Dark Souls? Dark Souls não é um roguelike tradicional. O mundo não é gerado aleatoriamente, os inimigos aparecem em posições definidas, o combate acontece em tempo real e você não perde toda a evolução do personagem quando morre. Ele é principalmente um RPG de ação e ajudou a popularizar outra categoria, o Souls-like. Jogos Souls-like costumam ter combate metódico, inimigos perigosos, pontos de descanso que fazem os adversários reaparecerem e a possibilidade de perder recursos ao morrer. Elden Ring e Lies of P são dois exemplos modernos do estilo. Portanto, morrer muito não transforma automaticamente um jogo em roguelike. Senão metade dos jogos que a gente alugava no fim de semana durante os anos 80 e 90 também seriam roguelikes, né não? Bom, no fim das contas, esses nomes não existem para prender os jogos dentro de caixas. Eles servem como guias para ajudar a gente a entender o que um jogo oferece e encontrar outros parecidos. Mas os jogos modernos misturam cada vez mais gêneros. Hades é um roguelike de ação com uma história que continua avançando mesmo quando você morre. Hollow Knight é um Metroidvania com elementos que lembram os Souls-likes. E vários jogos usam mecânicas de RPG sem se transformarem em RPGs completos. Os gêneros ajudam a descrever a experiência, mas dificilmente contam a história inteira. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses termos você sempre ouviu, mas nunca tinha entendido direito? Mas não vale mentir falando que sabia de todos, hein? Comenta aqui embaixo porque ainda ficaram de fora FPS, Battle Royale, Beat'em Up, Hack and Slash, Survival Horror e vários outros. Hoje em dia tem tanto termo que dá pra transformar esse vídeo numa série. Se esse vídeo performar bem, eu volto explicando mais, beleza? Então se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like lindão e se inscreve no canal porque isso ajuda demais o YouTube a mostrar o vídeo para mais pessoas. E dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado, onde eu explico por que os jogos antigos eram tão difíceis. E não era só por causa das limitações de tecnologia, em muitos casos aquilo era completamente planejado. Assiste lá que tá imperdível. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!